Ok, então isto já está. Agora, vou sair. E então, eu vou já partilhar o meu ecrã. E assim vocês podem continuar a acompanhar, quer vendo aqui, quer vendo no vosso ecrã. Pronto, isto é, digamos, a parte logística. Depois, material para as aulas. Vocês têm aqui um link que manda para um repositório GitHub. E neste repositório eu vou pôr aqui as 3 aulas. Ok? Portanto, a aula 1 já está completa, a 2 ainda não. Portanto, a 2 ainda está no estaleiro, não olhem para lá. Podem, eventualmente, depois, no fim de semana, ou coisa do género, olhar outra vez para ver se querem começar a tentar olhar para os exercícios. No caso da aula 1, temos aqui aquilo que vamos fazer. Portanto, iniciação à programação, é esse o tema de hoje. Okay? Então, MATLAB. Quem é que tem o MATLAB instalado? Aqui, ok? Quem não tem, também instalar rapidamente. Eu mandei um mail no fim de semana sobre como fazer isso. Como é que se usa o MATLAB? Então, o MATLAB, como eu vos disse, não é só uma linguagem de programação, é mais do que isso. É toda uma aplicação que permite programar e que já resolve problemas como compilação, encontrar caminhos, coisas que normalmente nas outras linguagens são um bocado mais simples. Deixem-me só entrar aqui neste, também na sessão. Okay. Ok. Então, portanto, como é que funciona o MATLAB? Quando eu instalo o MATLAB e o arranco desde o início, deixem-me fazer aqui o layout default, portanto, é assim que vocês devem ver o MATLAB quando arrancarem coisa. Temos 2 coisas para perceber aqui no MATLAB que são as mais importantes para começar. A primeira é o caminho do MATLAB. O que é o caminho do MATLAB? É este caminho que está aqui. E este caminho que está aqui é o sítio onde o MATLAB vai procurar os programas ou funções que vocês queiram executar. Por exemplo, imaginem vocês que o caminho é outro. É, por exemplo, MediaMic. Vamos dizer que ele está no caminho diferente. E que eu agora vou aqui no meu novo script, criar um novo script que se chama teste TP3. Vocês são a TP3, ok? Portanto, eu vou fazer aqui um save as e vou guardar isto para um caminho um bocado estranho, mas isso não tem a ver convosco, tem a ver comigo. Google Drive, lá, aulas, segundo semestre, PSA. Recomendo que vocês façam então alguns no vosso disco uma pasta chamada PSA. Dentro dessa uma pasta chamada TP Programação, ou só TP. E depois dentro dessa uma pasta chamada Aula 1. Okay? E é para aqui que eu vou guardar o meu teste TP3. Porque isto é tudo uma TP3. Portanto, eu já tenho aqui, vocês podem ver aqui o teste TP3 está aqui. E depois tem outros ficheiros, sim. Mas a questão é, por exemplo, vou ver aqui estes ficheiros que eu tenho. Como é que eu vejo os ficheiros que eu tenho no MATLAB? Eu posso correr o comando ls ou o dir. Mas ele não está a mostrar os ficheiros que estão aqui, ele só está a mostrar uma pasta chamada d, não sei o que, não sei o que mais. Porquê? Porque esses são os ficheiros barra pastas que existem neste caminho MediaMic. Portanto, ele neste momento não está no caminho onde está este ficheiro, está noutro caminho diferente. E o que vai acontecer, quando eu escrevo ls ou dir, é que, reparem, o ls é uma função que está a ser chamada. E o MATLAB está a encontrar essa função porque existe um ficheiro com este nome, ls.m, alguns num sítio que ele conhece. E quais são os sítios que ele conhece? Ou o caminho atual, ou uma lista de outros caminhos que já existem. São estes. Okay? Portanto, isto são todos os caminhos que o MATLAB tem guardados e aos quais ele vai procurar a função que vocês chamarem. Portanto, se eu agora disser sum, o sum é para somar, o vetor com 1, 2, 3, ele vai somar 1, 2, 3, mas a questão é, onde é que ele encontrou o sum? Olha, no caminho atual não foi de certeza, porque nós já vimos que só está lá uma coisa chamada D0, D0, não sei quantos. Foi alguns num destes caminhos. Portanto, ele procura todos, o primeiro que encontrar, usa essa função. Portanto, se nós queremos usar este script aqui, este ficheiro que criamos, teste.tp3.m, temos 2 hipóteses. Primeira, ou acrescentamos o caminho onde ele está como um dos caminhos a que o MATLAB vai procurar,
Ou, segunda hipótese, mudamos o caminho atual do MATLAB para o sítio onde ele está. Okay? Aliás, quando vocês têm aqui o vosso script e o executarem pela primeira vez, run, o MATLAB pergunta exatamente isto. Ele pergunta, olha, este ficheiro está num sítio que não é o caminho atual do MATLAB. O que é que tu queres fazer? Queres mudar o caminho atual do MATLAB? É a opção de Change Folder. Queres acrescentar o caminho do ficheiro à lista de caminhos do MATLAB? É a opção Add to Path. Nós, neste caso, escolhemos sempre o Change Folder e usamos sempre o caminho atual como o caminho onde estamos a trabalhar. O ALA 1, ALA 2, ALA 3, por aí fora. Ok? Eventualmente, quando vamos escrever qualquer coisa, temos que buscar uma parte aqui, uma parte qualquer. Sim. Se calhar convém começar a adicionar só. Função AddPath. Nessa altura pode usar a função AddPath e junta coisas. Okay. Mas eu não vou falar nela agora. Pronto, então dito isto, o segundo grande desafio é a parte do layout. O que é o layout? Toda a gente acha que o layout é... Opa, eu acho mais bonito cor-de-rosa, eu acho mais bonito verde. Não é uma questão estética, é uma questão funcional. Ou seja, é o que é que dá mais jeito para programar. Eu sou todo ouvido se vocês tiverem sugestões para mudar sobre o melhor layout que houver. Portanto, estou sempre a tentar melhorar as coisas, mas o que acontece normalmente é que como vocês têm menos experiência, ou quase nenhuma, normalmente não sabem muito bem como é que as coisas devem estar dispostas. O que eu sugiro é o seguinte, vocês chegam aqui e apagam o Workspace, Close, e depois tem também aqui um Current Folder que apagam, Close, e ficam só com o editor à direita e o comando window, o editor à esquerda e o comando window à direita. Okay? E dizem vocês, mas porquê é que não é o comando window à esquerda e o editor à direita? Porque nós escrevemos da esquerda para a direita, e portanto nós primeiro escrevemos código, e depois é que vamos executar. Okay? Portanto, o facto de estar à esquerda e à direita também tem uma lógica. Depois há muita gente que, talvez por teimosia, não sei muito bem porquê, costuma fazer assim. Não, mas eu gosto mais assim. E faz isto. Qual é o problema deste? É que, tipicamente, quando eu estou a escrever código, A igual a 3, B igual a 4, quando eu estou a escrever código e depois o executo aqui com o run, eu consigo ver aqui o resultado do código. Mas eu estou a desperdiçar espaço. Porquê? Porque eu nunca escrevo linhas grandes o suficiente para ocupar tudo. E o resultado do meu código também nunca é grande o suficiente para ir até assim tão longe. Na verdade, esta linha que está aqui é uma linha guia de 80 caracteres, que é o que é recomendado como máximo comprimento de linha num programa. Ou seja, quer isto dizer que, se vocês puderem esta disposição, toda esta área, 99% do tempo vai estar livre. Portanto, estão a desperdiçar espaço. E é por esta razão que eu recomendo isto como duas divisões verticais. O espaço mais valioso para um programador é o espaço vertical. Porque o nosso código normalmente é muito mais alto do que largo. Okay? Portanto, nós queremos ver muito código, queremos ver muita altura, a largura não é assim tão importante. Não me façam o que muita gente faz, por exemplo, imaginem agora que eu fazia assim, se é igual a A mais B, e depois D igual a A mais E. O que é que acham que ia acontecer? Tem que ser mais alto que o segundo. Vai dar um erro a dizer que não tem o E. Só que há colegas seus que fazem assim. Pai, preciso de espaço. Fazem isto. Ou mesmo assim. E depois carregam aqui no run. E depois chamam para mim e dizem, mas isto eu carrego e não dá nada. Porquê? Porque quando nós temos um pedaço de código, o código em si não vale nada. Quer dizer, nós temos que ver o código e depois o resultado da sua execução. E vocês não podem estar a tentar ver o resultado da execução através de um buraco de fechadura. Okay? Portanto, a ideia é deixar de olhar. Aqui, nesse caso, se tivéssemos realmente alguma coisa à vista, já tínhamos visto exatamente o erro que você previu. Portanto, pronto, espero bem já vos ter convencido que este é o layout certo. Se vocês acharem que depois há um melhor ou não sei quantos, quando vocês souberem o que estão a fazer, mudem à vontade. Agora, fazer assim só porque sim, provavelmente estão a fazer as nada. Isto sobre o layout. Em relação ao help, portanto, o MATLAB tem um conjunto de funções, eu já vos falei há bocado da sum, portanto, nós podemos fazer aqui o sum de um vetor, 1,4,5, ele vai somar todos os elementos do vetor 1, 4, 5,
E se eu fizer aqui um coisa, ele diz que a resposta é 10. Portanto, a verdade é que ele sabe o que é a função sum. Já vos expliquei como é que ele vai encontrar a função sum, usando os caminhos, mas a questão é, e o que é que faz a função sum? Em MATLAB, qualquer função que vocês queiram descobrir o que faz, escrevem help, o nome dela. Portanto, o sum faz a soma dos elementos. É a soma dos elementos do vetor x, não sei quanto, não sei quanto. Okay? Portanto, todas as funções do MATLAB, por exemplo, há bocado já usamos o ls. Help, ls. Lista o conteúdo do caminho atual e por aí fora. Usem o help para vos ajudar na maioria das coisas. Então, agora vamos passar à parte de boas práticas. Então, mais uma vez, eu tenho aqui este exemplo do D igual a A mais E, e como o colega muito bem disse, isto está um erro. E o erro o erro é na linha 9, e o erro é o D igual a A mais E não pode ser feito porque eu não sei o que é o E. Eu posso chegar aqui ao comando window e dizer assim, olha, eu afinal quero que o E seja 10. Enter. Agora já há uma variável na memória que diz que o E é 10. Portanto, se eu agora vier correr o meu código, já funciona impecável. Acham que esta é a solução certa para resolver o problema? Não é porquê? Por causa disto. Vou ligar o MATLAB outra vez. Vamos dizer que eu fui para casa e agora em casa estou a estudar muito PSA. E agora correr outra vez o código, que há bocado funcionou. Tenho que mudar o caminho, claro. Agora já não funciona outra vez. Portanto, na verdade, o código estava a funcionar porque, por acaso, havia uma variável E na memória, que agora já não existe. Portanto, um código não deve funcionar em função daquilo que já existe na memória, porque isso é muito variável e o código, na verdade, não sabe o que é que lá está. Deve ter a certeza que só está a funcionar com coisas que ele garante que existem. A melhor maneira de garantirmos que não estamos a usar nada do que está para trás e que começamos com uma tábua rasa é limpar todas as variáveis. Portanto, o cabeçalho de um programa deve ter o nome, claro, ok. Deve ter, eventualmente, a data. Hoje são, já não sei, 14, 15. E depois tem que ter uma instrução que limpa todas as variáveis para começar. Limpar todas as variáveis. Exatamente para ter a certeza que não estamos a começar com nada para trás. Reparem aqui que ele está a dar erro, mas se eu disser assim, opá, não, o E é igual a 10. E se correr, a primeira instrução que ele corre é apagar todas as variáveis. Portanto, ele vai apagar o E e vai continuar a dar erro, como era suposto. Se eu quiser que o meu programa use um E, eu tenho que definir dentro do programa. Okay? Pronto. Outra coisa que, na verdade, dá jeito é, não sei se repararam que eu aqui corri, eu vou correr o programa 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é difícil perceber que a informação que está aqui impressa é que pertence à primeira execução, à segunda, à terceira, à quarta. Portanto, não é fácil visualmente perceber imediatamente o que é que tem a ver com este programa e não com o programa. Perdão, o que é que tem a ver com a execução, com a última execução deste programa e não com a penúltima execução deste mesmo programa. E a melhor forma de fazer isso é, ok, quando eu vou executar o programa, limpo tudo o que está para trás, limpo o meu ecrã. Portanto, CLC, limpar, comando, window. Ok? Portanto, eu agora limpo o comando window e tenho sempre, tudo o que está ali, eu sei que é deste programa e não de outra execução anterior. Próximo passo. Vamos falar de funções. Portanto, como é que se fazem funções em MATLAB? Ora, em MATLAB as funções fazem-se assim. Eu vou criar um script e vou pô-lo aqui em baixo, só para podermos ver os dois ao mesmo tempo. E começo por escrever function, que é uma keyword. Portanto, tem que ser, está sempre lá escrito. Depois, vamos dizer que eu quero uma função para somar. Somar. E eu vou somar duas variáveis, o A e o B. E no final vou ter um resultado a que eu vou chamar res. Portanto, isto que eu estou aqui a fazer chama-se o cabeçalho da função e contém várias coisas. Aqui o nome, isto é o nome da função. Aqui os argumentos de entrada, arguments in, e aqui os argumentos de saída, arguments out. Ok?
Portanto, isto é tudo o que é preciso para definir uma função. Para definir não, para definir o cabeçalho de uma função. Obviamente que ainda tem que dizer como é que se soma o A e o B e se põe no resultado. Mas, depois de fazer o cabeçalho e antes de implementar a função, ou seja, antes de escrever o resto, nós podemos já fazer um save as. O que é que eu recomendo que vocês façam sempre este procedimento para criar funções? Porque se fizerem assim, se primeiro escreverem ali o nome da função, o MATLAB consegue perceber que a função se tem que chamar somar.m. Ok? E porquê é que isto é importante? Porque é uma imposição do MATLAB que o nome do ficheiro que está aqui seja exatamente igual ao nome da função que está ali, porque senão ele não encontra a função. Portanto, se fizerem assim, o MATLAB já sugere o nome do ficheiro como tem que ser, que é igual ao nome da função. Se vocês fizerem à mão, depois claro que vão se lembrar e vão pôr aqui um S grande e já deu branco. Ok? Pronto, então eu recomendo que se criem sempre assim as funções. Agora, a função de somar há de ser, claro, resultado igual a A mais B. E se eu correr isto, quer dizer, não vou correr já, vou primeiro dizer assim, A igual a 3, B igual a 4. E agora vou dizer assim, primeira chamada. Eu vou dizer assim, se é igual a somar, diga. Aqui, posso ir ao save, ou então carregar Ctrl S. Sempre que eu, olha, sempre que eu escrevo qualquer coisa, vou escrever aqui qualquer coisa, eu comecei a escrever e automaticamente ele mostrou-me aqui um asterisco. Quer dizer, isto não está gravado. Então eu já estou tão habituado que já nem dou por ela. Faço Ctrl S e basicamente tiro aquilo no instante. Ok? Pronto, então. Agora, vamos chamar a função duas vezes. Primeiro, dizendo que somar é igual ao A, B e devolve no C. E depois o C é igual a somar do A, vírgula C. Ok? Eu queria que nós percebêssemos muito bem o que é que está aqui a acontecer quando estamos a fazer isto. O que está a acontecer é o seguinte. Um programa, quando está a correr, tem um espaço de memória. O que é um espaço de memória? É uma tabela onde nós temos a identificação das variáveis, não é bem o nome, é na verdade o seu endereço, mas nós vamos fazer de conta que é o nome, e depois o seu valor. Okay? Portanto, nós temos uma tabela de nomes-valores. E quando o programa arranca, vai criando variáveis, ou apagando, se for caso disso. Mas para já é sobretudo criar mais do que apagar. Então, ele chega à linha 7 e diz assim, espera lá, aqui uma variável chamada A, que tem o valor 3. E depois chega à linha 8 e diz, aqui uma variável chamada B, que tem o valor 4. Okay? E depois vai chamar a função somar. Ora, as funções são especiais porque têm um espaço de memória reservado só para elas. Quer isto dizer que esta primeira chamada da função vai criar um espaço de memória só para essa função. Portanto, eu vou pô-lo aqui. Isto é a primeira chamada, que é esta aqui. E eu vou ter outra vez uma variável e um valor. Então, vamos ver o que é que acontece dentro da função. Então, a função tem um A e tem um B. Portanto, ela vai ter que criar uma variável lá. E a questão é, qual é o valor desta variável lá da função? Ora, esta aqui está na primeira posição dos argumentos. Portanto, quem é que é dado na primeira posição dos argumentos no script principal? É o A do script principal. Ou seja, é aquele A igual a 3. Portanto, na verdade, o que ele vai fazer é copiar este 3, este valor 3, para ali. E vai por aqui um 3. Depois, a segunda posição, esta aqui, é o B na função. Portanto, vamos ali o B. E estamos a ver aqui que foi posto ali o B do script principal, portanto é aquele 4. Eu vou pegar neste B, neste 4, neste B não, neste 4, e vou pôr ali 4. É uma cópia do valor. Depois a função continua e na sua linha 3 diz assim, resultado igual a A mais B. Portanto, ela vai criar uma variável chamada resultado e vai lá pôr a soma de A com B, 3 mais 4, 7. Finalmente, a função acaba de correr e ao acabar de correr, o resultado dela é retornado, por causa deste res igual ao resultado da soma, e é copiado para a variável C, do script principal. Ou seja, no script principal, o programa cria uma variável C e põe lá o valor 7. Faz sentido?
Até aqui tudo bem. Depois nós continuamos e avançamos para a segunda chamada. Não, perdão, antes disto. Não continuamos e avançamos para a segunda chamada porque ainda falta uma coisa que é quando a função esta da primeira chamada deixa de existir porque já retornou, assim que se diz, o espaço de memória que ela criou é apagado. Por isso é que se diz que o espaço de memória de uma função é transitório, porque ele apaga, desaparece. Depois eu vou então, quando chegar à segunda chamada, aqui, vou criar um novo espaço de memória para a segunda chamada. Okay? Aqui também tem uma variável e aqui também tem um valor. Então, mais uma vez, eu entro dentro da minha função e tenho uma variável chamada A. E esta variável chamada A está na minha primeira posição. Quem é que foi dado na primeira posição? Olha, foi o A da segunda chamada. Portanto, eu vou daqui, vou copiar o valor de A para lá. 3. Depois tenho aqui na segunda posição um B. E quem é que foi dado na segunda posição? Olha, desta vez foi o C. Portanto, eu vou copiar o valor de C para lá. Pego aqui no valor de C e copio para lá. Ora, ponho aqui um 7. Depois, chego aqui à minha linha 3 e digo assim, resultado, tenho que pôr aqui um res. A mais B, portanto, 3 mais 7, fica 10. E, finalmente, depois disto, vou sair fora desta segunda chamada da função e copiar para o C da função principal. Portanto, eu vou pegar neste 10 e vou copiá-lo para ali. E ali desaparece o 7 e fica um 10. Ok? Portanto, é assim que funciona o espaço de memória das funções. E ainda faltava mais uma coisa que é, e assim acabou a segunda chamada à função, e por isso este espaço de memória é apagado. Agora sim, terminamos o ciclo todo e a explicação toda. E porquê é que eu estive com este cuidado a explicar estas coisas todas? Para vocês perceberem, na verdade, o que nós estamos aqui a falar não são de coisas iguais. O A está aqui. O A que está aqui não é este A que está aqui. Eles, na verdade, são o A da função principal, ou do script principal, assim é que se diz, e o A, argumento de entrada da função. E essa é a confusão que muita gente tem. Porquê? Porque isto são duas coisas diferentes com o mesmo nome, mas não são iguais. Ok? Portanto, é importante vocês perceberem que isto são coisas diferentes com o mesmo nome, mas são realmente diferentes. Tão diferentes que eu até podia ter estas duas coisas com nomes diferentes. Ora, repare. Se eu chegar aqui, e em vez de chamar A e B, chamar parcela 1, obviamente tenho que mudar aqui este A para parcela 1. E este aqui chamar-lhe parcela 2, e aqui tenho que mudar para parcela 2. Isto funciona exatamente igual. Somar. Espera lá. Não, ok, enganei-me. Agora sim, funciona exatamente igual. Portanto, vocês podem ver que o resultado funcionou apesar das coisas terem nomes diferentes. E eu passei tanto tempo aqui a explicar isto porque normalmente o que nos acontece é que, como estas coisas são iguais, como este A, não é assim, como este A aqui tem o mesmo nome daquele, vocês acham que são a mesma coisa, mas não são, ok? São coisas diferentes. Pronto, alguma dúvida? Posso avançar? Ok, avançamos. Então, outra coisa, nós temos variáveis, e estas variáveis aqui, o que estão a fazer, portanto, as variáveis podem ser de vários tipos. Imaginem que vocês também em matemática estudaram números reais, e números complexos, e números inteiros. Então, as variáveis são usadas, têm tipos que são usados para codificar esta ou aquela informação. Nós podemos ter, vamos só falar de 3 tipos, variáveis reais, que são as double, tipos de variáveis. Portanto, eu posso ter variáveis do tipo double. E como é que eu tenho uma variável do tipo double? Olha, quando faço var double, que é o nome dela, igual a 5, por defeito o MATLAB diz assim, não me dizes qual é o tipo, então é double, por defeito. Ok? Portanto, este var double vai ser double. Como é que eu sei? Vamos por aqui um RUS e correr. Parcela 1. Ok?
reparem, este whos imprime-me todas as variáveis que existem neste momento no meu programa, neste momento na altura de ser chamado do whos, e neste caso o meu var double é do tipo double, está aqui, como é suposto. Depois, se vocês quiserem outro tipo do género inteiro, dá jeito, por exemplo, para contar o número de pessoas, eu não tenho 3,4 pessoas dentro de um edifício, tenho 3 ou 4 ou 5, portanto tem que ser um número inteiro, var int igual a, tipicamente nós temos que converter assim, int 64, 5. Ou pode ser outro número qualquer, outro valor, não interessa. Mas neste caso o var int já é do tipo inteiro 64. E depois há outro tipo de variáveis muito importantes, que são os chars, na verdade é texto, que var char, na verdade, se escrevem com plicas. Portanto, isto aqui é um texto, olá. Ok? E ele diz aqui que é char. Pronto, então, tipos de variáveis são usados de diferentes tipos para codificar diferente tipo de informação. Lá está. Se eu quiser contar o número de pessoas no edifício, uso um inteiro. Se eu quiser dizer o peso da pessoa, uso um real, porque quero provavelmente ir às décimas. Se eu quiser o nome da pessoa, vou ter que usar uma string, um char, um texto. E como é que nós sabemos qual é o tipo de variáveis, uma variável de que tipo é? Nós podemos usar uma função chamada isA. Vou chamar aqui o help, isA. Então o que é que faz o help? Determina se o objeto que é dado é de uma determinada classe e devolve verdadeiro ou falso. Portanto, eu posso dizer assim, olha, o var char é do tipo double. Se eu correr isto, ele respondeu-me 0. 0 quer dizer falso. Ou então posso dizer assim, olha, o var int é do tipo int 64? Se eu correr isto, ele responde-me sim, é verdadeiro. Ok? Com isto, vocês já têm todos os elementos que são precisos para fazer este exercício aqui. Eu vou lê-lo e depois vou-vos dar tempo para o fazer. Então, criar uma função chamada PSA_Combine, é o nome dela, que vai combinar duas entidades, que são dadas por dois argumentos de entrada. Então, o truque aqui é que a função vai funcionar de formas diferentes em função do tipo de argumento que lhe é dada. Se os dois forem do tipo double, a função deve resultar a multiplicação dos dois. Se os dois forem do tipo int, a função deve retornar o resultado da soma. E se os dois forem do tipo texto, ou neste caso não é string, é char, a função deve retornar a concatenação dos textos. O que é concatenar o texto? Imaginem que o primeiro argumento era viva e o segundo era PSA. O resultado seria viva-PSA. Sim, porque esta concatenação, neste caso, nós queremos que tenha um traço no meio. Portanto, devia retornar viva-PSA. Se não for nenhum dos três casos acima, a função deve retornar -1. Portanto, eu já vos dei todos os ingredientes necessários para fazer este exercício. Agora é 10 minutos. Vamos lá, malta. Quando precisarem de ajuda, chamem-me. E tenho 10 minutos para tentar resolver isto. Temos dinheiro em relação ao ficheiro à parte. Não tem sempre, não é melhor. Vamos não fazer, mas não estamos tudo bem. Isso sempre chega à parte da coisa. Vamos pôr ali uma palavra. Isto aqui, vocês conseguem aceder no e-learning e depois no e-learning tem aqui a tal opção de, como é que se chama?
material para as aulas. Portanto, o que vocês não têm aí em lado nenhum é isto. Portanto, eu vou-vos mostrar esta parte, que tem alguns exemplos que vocês podem usar para fazer a função de spec. Você vai querer que você pode? Não, eu logo leio. Aqui olha. Assim ajuda a malta também a. Já agora, como povo, eu não tenho resultado nenhum assim na tomada de língua. Já lá vamos ver a seguir. Você também já vai partilhar, não se sabe. Mas primeiro o seu colega. Partilhe lá então, propósito de layout. Ok, então o que é que você quer? Então, o layout, a ideia era pôr o editor à esquerda e o comando window à direita. Portanto, primeira coisa, tem aqui o workspace que não precisa. Pode carregar aqui neste botãozinho e mais para baixo há não consigo, é isso mesmo, eu não consigo ver por causa do zoom. Ok. Agora, para pôr o comando window à direita, você vai carregar em qualquer sítio desta barra e depois arrasta até que isto fique azul assim. Não, tem que carregar e depois não larga e vai arrastando até aparecer aquilo que você quer. Sim. Isso, mais para a direita, agora mais para a direita, sem largar, mais para a direita, mais para a direita. Isso, boa. E agora, ainda pode pegar aqui e pôr isto mais ou menos a meio. Era isso que você queria? Sim. Está resolvido. Francisco, partir lá. Eu não tenho nada assim na tomada de língua. Certo. Porque, Isso é tudo workspace. em MATLAB, você sempre que escreve A. Eu tentei fazer isso, tanto que eu tenho que ser igual a 10, porque eu tenho display. Certo? Quando você escreve A igual a 1 em MATLAB, ele vai sempre imprimir uma coisa a dizer A igual a 1. Vai imprimir o valor de A. Se você, ou seja, para qualquer instrução, ela tipicamente imprime alguma coisa para o ecrã. Se você quiser imprimir esse print, tem que pôr ponto e vírgula. O que está a acontecer é que você tem ponto e vírgula em tudo. Eles mandaram mandar E diz ali, add ponto e vírgula to hide the output. Portanto, se você não quer fazer o hide do output, não põe o ponto e vírgula. Isso é válido para todas as coisas. Por exemplo, mesmo ali o sum também pode tirar um ponto e vírgula. Ok, deixa-me então partilhar o meu só para a malta ter aqui estas cenas à vista. O que é isto? Isto é o projetor? Este projeto vai durar muito. Diga? Não, acho que não. Help, não. O help dá-lhe informação sobre uma função qualquer. Por exemplo, help sum. É no comando window. Quer dizer, também pode aparecer no outro sítio. Se você escrever help win do nome da função, ele abre uma nova janela de ajuda.
Ok, 2 minutinhos, malta. Ok, malta. Então, já passaram os 10 minutos. Quem é que tem uma sugestão de como fazer esta parte? Quem é que chegou mais ou menos a algum lado? Sabe, se já tem isso. Podemos fazer a função, chamar essa função disso, chamar uma variável e depois definir o tipo que nós queremos que seja. Digamos, nós queremos isa e depois a, vírgula, delta, e ele vai dar um valor. Mas você não teve a ouvir o que eu expliquei, Francisco? Isso foi o que eu expliquei há bocado, olha aqui. Estava distraído, era? Está 100% distraído. Ah, pronto. Então, é bem feita. Mas pronto, ok. Isso eu já sabia porque escrevi ali. E agora? E agora? Já tentou usar? Ainda está a tentar perceber como é que é. Eu já pus aqui. É assim, você fez bem em chegar lá sozinho. Chegar lá sozinho é bom. Só que eu queria que você partisse daqui para a frente, porque só tínhamos 10 minutos. Você gastou os 10 minutos a descobrir isto, não é? Às vezes dá a gente estar atento ao que o professor diz, pá, mas pronto. Mais coisas. Mais malta que tenha conseguido chegar a algum lado. Ninguém? Ninguém tentou? Ainda está a ver o quê? Desculpa. Partilhe lá, a casa. Depois já me pergunta, Francisco. Nós temos uma novidade. Por que nós podemos utilizar um... Existe alguma função L? Sim, L espaço AND. Escreva. No comando Windows. L espaço AND. Vocês ainda não está a partilhar, pai? Então, mas tantos problemas ao mesmo tempo, assim é mais complicado. E você, Amanda, conta lá, o que é que você anda a fazer? Está aí muito caladinha? Onde é que você anda? Já começou a tentar fazer alguma coisa daqui do desafio? Sim. E parou ou ainda está a precisar de mais tempo? Mas posso tentar ajudá-la? Acredito que você vai sobreviver. Agora custou um bocadinho, mas depois você sobrevive. Partilhe lá. Desliga o Messenger, o Facebook, tudo isso que você tinha aí ligado. Sim. Não encontra? Mas já tem o Zoom instalado. Tem que instalar o Zoom. Está a atualizar? Ah, então, isso é outra história. Pô, vocês... Está tudo... É que isto é que é. Depois do almoço está tudo com mais calma? Estou tramado convosco. Então nem sequer tem o Zoom instalado? Você consegue-me ajudar? Isso mesmo. Isso mesmo. Já você conseguiu? Eu estou conseguindo usar, ou seja, eu faço isso, a opção, depois vai ser para eles. Isso. Deixa-me dar a situação. Pois não, partilhe lá. Você está quase lá.
Então, quando partilha, isto vale para todos, quando partilha tem que partilhar o ecrã todo, o screen todo, e não só o MATLAB. Porquê? Porque mais à frente nós vamos pôr o MATLAB a produzir figuras. São janelas diferentes. E se você só partilhar o MATLAB, depois ele produz janelas e nós não vemos. Portanto, quando partilha, partilhe tudo, por favor. Tem que parar a partilha e voltar a partilhar. Ok, pronto, agora sim. Então, vocês já tinham ali a função, PSA combine, parcela 1, parcela 2 e if. Ok. O que você não está a conseguir fazer é realmente este ano, não é? Pois, mas sabe uma coisa? Você não... Como toda a gente, não tem que saber de cor como é que se usa o AND. Já experimentou usar o help? Escreva aqui. Help. AND. Boa. Então, está aqui. É assim que tem que ser. Ou então, você também pode fazer assim, olha. Também pode fazer assim, com este, chama-se ampersand, que é, na verdade são duas, tinha que pôr duas. Ou seja, onde tem o AND, pode também pôr antes este símbolo e a coisa funciona. Comente aqui connosco, Batista. E nós... O quê? Tem que falar mais alto, eu ouço mal. Continua a não ouvir. Tem que ser 2. Isso é no Shift 6. Está em cima do 6. Ok, em princípio agora está. Portanto, deixa lá. Diga. Não sei. Quando é que nós temos que usar o esse? Estes dois símbolos, ou seja, dizer assim, A e B. A igual a 1, B igual a 0. Portanto, A verdadeiro, B falso. Você pode fazer AND de A, vírgula B, ou então, você pode escrever A, ampersand, B. É a mesma coisa. Ok? Então, aqui o Batista está a tentar... Olha, este else, se é um else, não tem uma condição. Você não pode dizer se... Portanto, o else é caso contrário, independentemente da confusão. Portanto, falta-lhe ali um else if, não é? Falta-lhe um else if. É isso, ó. E já agora, o que é que eu tinha dito? Quando não é nenhum destes casos, ele deve retornar um menos 1. Pode pôr aí. Pode pôr else, o resultado igual a menos 1. Exatamente. Mas isso, bora. Ok, eu punha, tal como eu disse ali ao Francisco, eu punha os pontos e vírgulas em todo lado, que é para ele suprimir as coisas. Acho que era melhor. Então, em princípio não. Portanto, se forem os dois char... esta parte aqui. Como é que você junta duas coisas? Você não se importa de escrever aqui no comando Windows o seguinte. Clica, olá. Menos. Clica, tudo bem, qualquer coisa do género. Ok, enter. Não vai funcionar, pois não? Portanto, isto aqui não vai funcionar. Ou seja, como é que nós juntamos strings? Isto chama-se concatenação de strings. Você tem que abrir um parênteses reto. E depois aqui é que põe as strings. Olá. Depois quer um traço, pode fazer um espaço, traço. E depois aqui pode escrever bem, qualquer coisa do género. Portanto, assim já funciona, experimenta. Não se esqueça que tem que ter espaços entre as várias strings. Ok? Assim ainda não vai dar, porque o menos também tem que ser texto. Isso, boa. Agora sim. Ok. Portanto, como é que você adapta isso para ali? Para, este olá, aqui é texto mesmo, mas você está a substituí-lo por uma variável, chamada parcela. Portanto, esta variável não é variável, aplica o nome dela. É só mesmo o nome dela. Ou seja, não aplica parcela, é mesmo só a parcela. Isso mesmo. Opa, vamos voltar aqui, para isso ser mais fácil. Vamos voltar aqui. Está a ver aqui? Agora eu vou dizer assim, você vai criar uma variável chamada T1, que vai ter o conteúdo olá. Ora, criei T1 igual a olá. Enter.
Então agora você vai voltar a fazer isto, mas usando o T1 e não o olá. Portanto, suba lá para cima outra vez. É só carregar para cima no cursor. Isso. E agora substitua o olá por T1. Pois, só que não é assim. Especifica T1 tudo bem. O T1 é uma variável, não é um texto agora, não é? Então agora tem que ser o T1 sem ser com as películas. A mesma coisa aqui. A parcela é uma variável e não é o texto parcela. Agora fez sentido? Pronto, de resto, eu acho que está por tudo vezes mais. Acho que está bem. E agora, como é que você está a experimentar isto? Ainda não experimentou, só fez a função. Então, combina tal como eu disse, o layout estar correto. Você está a usar o current folder para alguma coisa? Então, deite fora. Está a usar o workspace para alguma coisa? Seja sincero, pá. Você não. Então deixe ficar. Se gosta de o teu, deixe ficar. E agora, não se esqueça de pôr isto assim, porque senão, mais uma vez, isto assim, arraste. Acho que sou eu, sem querer, esqueci-me de. Ok, então agora, isto não está bem, pois não? Depois você anda para aqui, isto está cada vez pior. Isso, então, tem que pegar no comando window, deixa-me ajudar. Isso, mais para a direita. Isso, larga. Não é assim, nós escrevemos código e depois temos o resultado. Portanto, na verdade, ponha, troca lá isso. Agora sim, já consigo respirar. E então, agora também dá jeito de ter a função cá em baixo e o script que a chama lá em cima. Portanto, agora tenho que pegar aqui e puxar cá para baixo. Ok. Pronto. Agora só falta chamar a função. Onde é que você vai chamar o PSA combine? Pode ser? Chame lá então. Ok? Vai experimentar com o quê? Com dois. Experimente primeiro com dois textos, por exemplo. Ora lá, isso é texto? O texto não tem que ser sobre plicas? Isso mesmo. Isso funciona? Character vectors not terminated properly. É este aqui. Você ainda se esqueceu aqui desta plica aqui. Nova tentativa. E dela é fazer o run de tudo e não só o run section. É o run. Portanto, agora funcionou. Agora experimento com números. Não precisa. Copia para a linha 27 e depois altera. É melhor, que assim experimenta. Ok? O que é que ele está a fazer aqui? Aqui dá 10. 1 vezes 10 é 10. Se fosse com inteiros, você tinha que pôr, ora ponha lá uma terceira linha, por favor. Porquê é que não copiou? Era mais fácil. Agora, em vez de pôr ponha int 64 e depois entre parênteses 1 lá dentro. Ok? Menos 1. Ok. O que está a acontecer, sabe o que é? Diga. Não está a identificar como int, porque na verdade elas são int 64, ou seja, você aqui tem que pôr int 64. Ok, agora deve dar. Já está. Fixe. Pronto, malta. Alguém teve dúvidas sobre este exercício? Não? Ok, então fazemos aqui. Obrigado, Batista. Batista é o último nome, como é que você se chama?
É Ricardo. Pronto. Obrigado, Ricardo. Então, como é que está aqui o resto da malta? Você já conseguiu instalar a casa? Já tem o Zoom? Boa. E você, Amanda, também já tem o Zoom? Já, e atualizado, ainda por cima, não é? Boa. Ok. E já conseguiu, você estava com problemas no Elquin, não era, Cássio? Quer partilhar ou já conseguiu? O Cássio ia partilhar ou não? Ok, vai você primeiro, Francisco. Pode, pá. E então? Você não pode usar as aspas, tem que usar as plicas. Em MATLAB as plicas e as aspas são diferentes. Não só aqui, como também ali. Isso ali onde eu fiz o círculo. Não lhe aparece um círculo? Ah. Ok. Em princípio deve... Aí acho que não era preciso. Aí não era preciso, Francisco. Nessas aí que você está a mudar agora, acho que não era preciso. Só as variáveis, sim. Acho que ali não havia problema. Veja lá se funciona. Nove. Como é que é? Linha 10. Isto, olha aqui, espera lá. Você está aqui com o L para ajudar, não está a ajudar nada. Esta parte aqui, para concatenar strings é um parênteses reto e não um parênteses curvo, que é o que você tem. Ok, agora deve dar. Espera lá, aqui outra coisa que está mal. O else é, caso contrário, vou fazer qualquer coisa. Isto é o que você vai fazer, portanto tem que estar na linha seguinte. Agora sim deve dar. Agora não sabe o que é variável D, na linha 14. Você aqui não definiu um D, tem que definir o D se quiser. Não defini, mas eu definei ontem. Ok. Pronto, agora sim, está a funcionar. Ok, malta. Então vou partilhar para avançarmos. E a próxima parte que queremos falar é sobre estruturas de dados. O que é que são estruturas de dados? São formas de representar a informação. Ora, eu vou fazer, se calhar vou começar aqui um novo programa, chamado exercício 12, que é 1.2, mas não podemos pôr pontos. Vou gravar aqui, exercício 1.2, TP3. Okay? Ups, não, assim não pode ser, tem que ter um ponto M. Deixa-me começar um novo. Exercício 12, TP3. Agora sim, tenho ponto M. Deixa-me apagar o que não tem o ponto M, senão é só para chatear. Onde é que está o que não... está aqui. Vou apagar este. Ok. Então, neste exercício, o que é que nós vamos fazer? Olha, vamos começar por pôr o cabeçalho, porque isso são boas práticas, quer dizer que estão sempre lá. Depois, o que nós vamos falar é sobre como representar a informação. Para fazer um programa, tipicamente, o que faz um programa é pega num conjunto de informação, processa, quer dizer, faz umas contas quaisquer, depende do programa, depende da funcionalidade, e no final devolve um resultado. Ora, a forma como é processada a informação depende da forma como ela é representada. E então eu vou tentar dar-vos umas dicas sobre como é que podemos representar a informação. Por exemplo, vamos dizer que eu aqui quero recolher informação sobre cada um dos alunos e, portanto, vou começar aqui por perguntar ali ao Acácio, num.mac, portanto, vou criar uma variável chamada num.mac do Acácio. Diga-me lá o seu número bibliográfico, Acácio. 326, ok. Depois,
A sua idade? 37, ok. Depois vamos ali para o Francisco. Ó Francisco, diga-me lá o seu número mecanográfico. 92573. E a sua idade? 29. E depois temos ali o colega que está ao lado, que eu não sei o nome. Eduardo, diga lá, Eduardo. 98613. Tenho que pôr aqui o nome MEC. E... Ok. Então, qual é o problema disto? Tem logo um problema que é, nós não podemos ter a mesma variável para cada um dos três. Portanto, não há problema nenhum. Fazemos aqui 1, 2, 3, 3. Portanto, a forma como eu estou aqui a representar a informação é aquilo que eu costumo chamar variáveis soltas. Portanto, eu estou a criar um conjunto de variáveis. Cada informação que eu preciso guardar, mais uma variável. E isto tem um problema grande, que é quando eu quiser representar isto para os alunos todos do departamento, são para aí 500, eu já tenho 1000 variáveis separadas. Portanto, esta forma é a forma pior de guardar informação. Okay? Normalmente, isto é só quando os programas são muito simples, é que a coisa funciona. Normalmente é preciso uma coisa mais evoluída. Portanto, nós podemos pensar noutras formas de guardar informação. Alguém tem uma sugestão? Como é que eu poderia guardar esta informação de outra maneira? Boa, é uma boa sugestão. Sim, uma matriz. Mas antes da matriz vamos fazer por vetores, pode ser? Ou podemos já fazer por matriz, mas vetores para começar. Então, vamos tentar guardar isto como vetores. Então, eu teria que ter um vetor para os números mecanográficos, em que vou pôr os números mecanográficos primeiro o Acácio, depois o Francisco 92573 e depois o Eduardo 98 qualquer coisa. Depois preciso do vetor das idades. Reparem que eu estou a colocar os vetores, que não sei que é um conjunto de coisas, no plural. Isso diz-me logo que são coisas 37, 29, 22. Portanto, eu aqui tenho estas coisas. Posso agora, por exemplo, criar um ciclo que me vai visitar cada uma destas pessoas e imprime para cada uma delas a idade e o número mecanográfico. Como? Vou usar o i, que é um iterador, é uma variável que vai mudar de valor em cada iteração do ciclo. Começa em 1 e vai até 3, porque temos 3. E então, este iterador, o que é que vai fazer? Vai dizer assim, olha, vamos buscar a idade da posição i. Então, qual é a idade da posição i? Eu tenho que ir ao vetor idades e tenho que ir buscar a 10ª posição. Ok? E como é que eu vou buscar o número MEC I? Portanto, o 10º número mecanográfico. Vou ao vetor no MECs e vou pôr aqui a posição I. Até aqui tudo bem. Então quer dizer que eu agora já posso imprimir uma coisa do género DISP, o aluno índice. Agora tenho que pôr aqui o índice. Portanto, eu para pôr aqui o índice, eu vou concatenar strings, portanto tenho que fazer assim com uns parênteses retos. Para pôr aqui o índice é o i, portanto eu poderia pôr aqui o i. Só que se eu puser aqui o i... Quando defino os vetores, aqui são retos. Aqui, para definir a posição do vetor, é parênteses normais. Portanto, quando eu digo parênteses, é parênteses curvo. Quando eu digo parênteses reto, é parênteses reto. Depois, estava eu a dizer que aqui estou a tentar juntar o texto, o aluno IDX, com a variável I. Só que se eu fizer isso, isto não vai funcionar. Porquê? Porque a variável I é uma variável numérica, é um double. E eu não consigo juntar texto com um double. Portanto, eu primeiro preciso converter aquele número para texto, para depois poder juntar num to str, number to string. Okay? Portanto, assim, quando eu correr isto, ele vai dizer assim, o aluno índice 1, o aluno índice 2, o aluno índice 3. E agora só tenho que pôr o resto da informação. Tenho que pôr a idade e o número mecanográfico. Já agora, vamos usar esta idade, vamos pô-la já. Esta vai ter o mesmo problema.
era suposto ser texto para se poder juntar, mas eu quero mas é numérica, portanto eu vou também convertê-la aqui. E também vou converter o número mecanográfico que tem exatamente o mesmo problema. Portanto, eu vou dizer assim, o aluno índice não sei o quê tem, e agora vou pôr aqui a idade, e que eu já sei que é texto, portanto já posso pôr, anos, e o número MEC igual a, e vamos pôr aqui. Estas reticências quer dizer que eu vou continuar do outro lado, portanto eu posso mudar de linha desde que ponha as reticências, quer dizer que a instrução continua na linha seguinte, aqui no MEC. Portanto, se eu correr isto, ele vai dizer assim, o aluno índice 1 tem 37 anos e número mecanográfico 66. O aluno índice 2 tem 29 anos e número mecanográfico e por aí fora. Ok? Portanto, isto já nos permite definir, então, as coisas. Depois, imaginem que eu tenho aqui mais um aluno com o número mecanográfico 102.000 e com uma idade de 27. E agora posso correr outra vez o código. Mas só aparece 3. Não devia também imprimir o relatório do quarto aluno? Porquê é que não imprime? Estou à espera de uma resposta, estou. Porque é que eu acrescentei mais um número mecanográfico e mais uma idade, e no entanto ele não imprimiu o relatório do quarto aluno. Porquê? Isso mesmo, porque o I só está a ir até 3. Aqui temos que pôr o I até 4. E agora já temos. E se eu agora tivesse um quinto aluno? Já só íamos até 4, tínhamos que pôr o I até 5. Portanto, o ideal é que isto, em vez de ser 3, 4 ou 5, varie em função do número de pessoas que nós temos. Okay? Portanto, o que nós vamos ter que fazer é ir buscar o comprimento deste vetor. Como é que isso se faz? Com a função size. Se eu escrever size de idades, ele diz-me assim, 1,5. Porquê? Porque, na verdade, para o MATLAB, isto é uma matriz de uma linha por 5 colunas. Portanto, o número de pessoas está codificado no número de colunas da matriz, não no número de linhas. E, portanto, eu tenho que fazer o size, 2, para ir buscar o 5. Ok? Portanto, eu posso perfeitamente fazer aqui for i igual a 1 até size de idades, 2. E com isto, se eu puser aqui mais uma pessoa, que era a sexta, ele já imprime a sexta pessoa, sem problema. Ok? Portanto, agora já se adapta ao número de pessoas que temos. E é assim que se fazia com vetores. Mas ali o Eduardo sugeriu fazer com matrizes. Ok, com matrizes o que é que eu faço? Data igual a... Vamos dizer assim, olha, na primeira linha da matriz vou pôr as idades. E na segunda vou pôr os números mecanográficos. Então, primeira linha da matriz vou pôr as idades. Depois na segunda, por acaso enganei-me, os números mecanográficos em cima, já se resolve. Ok? E depois aqui os números mecanográficos. Ok? Pronto, já tenho aqui a minha matriz, a que eu chamei de data. E agora, se eu quiser, mais uma vez, imprimir um relatório usando este tipo de dados, o que é que eu tenho que mudar? Ora, tenho que mudar aqui o sítio onde vou buscar o size, já não pode ser idades, tem que ser outra coisa qualquer. Posso, por exemplo, ver aqui o size do meu data. E ele diz assim, 2,6. Mais uma vez eu quero o número de colunas desta matriz, portanto tem que ser size data, 2. Depois eu tenho que ir buscar a minha idade. E antes eu ia buscar o vetor idades, mas desta vez já não tenho vetor idades nenhum. Eu agora tenho aqui buscar a idade do iésimo elemento. Ora, se eu tiver aqui o data e quiser ir buscar a idade do segundo elemento, como é que eu faço, malta? Ou seja, como é que eu vou buscar aqui este 29? Que é a idade do segundo elemento. Porquê? Porque é a primeira linha. 2 porquê? Porque é a segunda coluna. Portanto, eu para ir buscar o 29, faço data de 2. Para ir buscar o 22, que é o a seguir, ou aquele 22 na terceira posição, faço data de 3.
Ou seja, em função do meu I, por exemplo, se o meu I for 1, se eu fizer data da linha 1, vírgula, coluna I, eu vou buscar o primeiro. Ou seja, em função do I ir variando, eu consigo ir buscar a idade desta forma. Portanto, aqui é só pôr o data de 1,I. Diga, Francisco. Qual é a forma da matriz? É aqui, eu imprimia. Primeiro desenhei aqui e depois imprimiu acolá. E a forma que só nós avançamos por baixo, quando nós metemos, quando temos o governo. Variou só porque nós a passamos. Aqui! Sim, o MATLAB interpreta a mudança de linha como uma mudança de linha na matriz. Você podia fazer também, há várias maneiras. O MATLAB também permite fazer assim. O ponto e vírgula para ele também é mudança de linha. Ou seja, está tudo na mesma linha, mas um ponto e vírgula quer dizer isto é na linha de baixo. Okay? Ou então pode pôr o ponto e vírgula e a mudança de linha, que vai dar a mesma coisa. Não passa por essa linha, deixa-me mulher. Não, olha ali, ficou bem. Eu pus as duas. Ele é esperto. Pronto, então já tem aqui o data de 1,I, que é a forma de aceder aos dados em matriz. E agora quem é que me diz como é que eu vou aceder ao número mecanográfico da pessoa I? Há de ser data, de abrir parênteses, o quê? 2,I, exatamente. Não há nada de especial. Pronto, e com isto já temos aqui o programa a imprimir também para o caso matricial. O problema, como sempre, são as mulheres, não é? Da Lila e Amanda. Pois, vocês é que vão ser o problema. Querem ver porquê? Porque se eu agora chegar aqui e disser assim, olha, a Dalila, diz-me lá a tua idade. E a resposta da Dalila vai ser, não digo não. Não se pergunta a idade às senhoras. Portanto, na verdade, se eu quisesse aqui guardar um vetor das idades, incluindo a idade da Dalila, que diz, não digo, e depois perguntava à Amanda e ela dizia, vai dar uma curva, ninguém me dizia a idade, e este vetor já não podia ser. Porquê? Porque eu tenho 6 números, a idade das pessoas, e depois, no vosso caso, eu tenho texto. Ou seja, são variáveis de tipos diferentes. Isto é um vetor com vários elementos, mas de tipos diferentes. E isto não é possível ser um vetor. Um vetor é um vetor de números, ou um vetor de doubles, ou um vetor de integers, mas nunca de coisas diferentes. Se eu quero guardar coisas diferentes, eu uso um cell array, ok? Portanto, um cell array é uma estrutura do MATLAB, como as listas do Python, que me permite guardar coisas diferentes. Eu vou chamar aqui este exemplo teste CA, cell array. Então, como é que eu faço um cell array? Uso as chavetas em vez das paredes retos, e depois com isto eu já posso realmente definir coisas diferentes para cada elemento da lista. Portanto, o Acaso tem 37, Francisco 29, não sei quantos, não sei o que mais, a Dalila não diz e a Amanda manda-me dar uma curva. Okay? Já posso guardar coisas diferentes. Portanto, o cell array dá-me jeito para isto. E o cell array também dá jeito para outras coisas, que é, também me permite fazer estruturas hierárquicas, ou seja, por exemplo, imaginem aqui, no sítio onde está 29, eu na verdade queria guardar outro cell array lá dentro, portanto a segunda posição do primeiro cell array é um outro cell array que lá dentro tem o número 1, o 2 e o texto olá. Ok? Portanto, neste caso, reparem que a segunda posição é um novo cell array com 3 posições. Se eu dissesse assim, olha, teste CA da posição 1, ele diz, é o 37. Se eu disser teste CA da posição 2, ele diz, olha, é um novo cell array, na primeira posição tem 1, na segunda 2 e na terceira olá. Qual é a grande vantagem disto? É que permite então misturar dados de tipos diferentes, coisas que um vetor e uma matriz não dá. Não deixa. Então, com estes elementos, eu quero, agora vou-vos dar mais 10 minutos para vocês fazerem o quê? Para fazerem o exercício 1.3. Portanto, vocês agora vão usar os cell arrays e perguntam a 3 colegas ao lado, não só a idade e o número mecanográfico, como também o nome e o local de origem, de que cidade vêm. E têm que guardar toda esta informação num formato de cell array. Qual é o formato dele? Vocês é que decidem o que é que acham melhor. Mas a ideia é exatamente este tipo de raciocínio que nós fazemos sempre que estamos a programar. Estamos sempre a pensar o que é que será melhor aqui, como é que eu guardo a informação. Portanto, dou-vos 10 minutos para pensar nisto, ok?
Ok, malta. Então, digam-me coisas. Quem é que conseguiu avançar? Com alguma ideia, pelo menos? Ninguém? Xiii, tudo muito calado. Francisco, ajude-me lá, pá. O que é que você tentou fazer? Eu definia principalmente dados, fluxos de terra, e depois criei a matriz. Ou 1, 2, 3. Pode mostrar, por favor? Já agora estou curioso. Ah, essa era a ideia. Então, mas a sua ideia era... Não, mas a sua ideia era então você criar um vetor de todos os números mecanográficos, depois um vetor de todos os números e depois criar um cell array que tem no primeiro momento todos os números mecanográficos, no segundo todos os nomes, no terceiro todas as origens e por aí fora. Ok, pode ser. Eu gosto mais de outra, que é esta. Data igual a... Em cada posição, eu não vou guardar todos os números mecanográficos, todos os não sei o quê, todos não sei o que mais. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou dizer, cada posição é uma pessoa. Aí era isso que você estava a fazer. Então fui eu que percebi mal. E, por exemplo, esta pessoa tem 25 anos, o número mecanográfico não sei quantos, o nome é o Pedro e vem de Aveiro, qualquer coisa do género. Mas isto é a primeira posição do array principal. E depois vou para a segunda. E depois é de ter uma terceira. Vamos pôr aqui 3. Portanto, este vem da Aveira, aquele, por exemplo, vem de Ilhavo, este vem do Porto. Este é o Joaquim. Aquele é o João. Ok? Ah, e tem que ter idades diferentes, talvez. 35, 15. Portanto, se eu correr isto assim, qual é o stress dele? Ora, dimensões dos arrays que estão a ser concatenados não é consistente. Estou a fazer alguma coisa mal. Ah, falta aqui as reticências. Oh. Agora sim. Então, eu já tenho um cell array. Então era essa a sua sugestão. Era de guardar em cada célula uma pessoa. Eu tinha percebido ao contrário. Eu tinha pensado que em cada célula você guardava as propriedades todas. Uma propriedade. Ok. Pronto, isto era o que eu sugeria. E depois vocês podiam também usar isto desta forma. Podiam fazer um ciclo. Desta vez, o meu data, também posso usar o size de data, vírgula 2, que ele também dá o tal 3. Portanto, aqui está bem, não preciso mudar isto. E depois aqui é que é a diferença, que é como é que eu vou buscar os dados a um cell array e não a uma matriz. Ora, eu faço assim, data de 2 para ir buscar a segunda posição e depois, se eu quero, por exemplo, o nome, vou buscar o 3. Portanto, o que eu tenho que fazer é este tipo de formulação. Ou seja, neste caso seria para a idade, que eu sei que está na primeira posição porque é o primeiro número que eu escrevo em cada elemento, eu vou dizer assim, é da pessoa I, a primeira posição que eu sei que é a idade. No caso do número mecanográfico, é da pessoa I, a segunda posição que eu sei que é o número mecanográfico. E depois ainda tem aqui o meu nome e o local de origem. No caso do nome e do local de origem, não precisamos de converter para string, porque já são string. Portanto, posso tirar esta parte. O nome está na terceira posição. Nome. E a origem está na quarta posição. Portanto, eu agora com isto já podia dizer qualquer coisa do género. O aluno tem uma idade não sei o quê, chama-se nome e vem de origem. Ok? Parem agora que já diz aqui. O aluno 1 tem 25 anos, número de carregados não sei o quê, chama-se Pedro e vem de Aveiro. Chama-se Joaquim e vem de Ilhavo. E por aí fora. Portanto, o que eu queria que vocês agora fizessem... não, aliás, eu ainda vou fazer outra coisa. Que é o seguinte. Ainda assim, esta não é a melhor forma para mim de guardar a informação.
Eu prefiro uma que são structures. O que são estruturas em MATLAB? Estruturas são formas hierárquicas de guardar a informação que permitem tê-la numa forma muito mais explícita. Por exemplo, eu digo assim, pessoa 1.nome igual a Pedro. Ou seja, eu digo pessoa 1, que é o nome da minha estrutura, ponto nome é um dos campos da estrutura que vai ter o valor Pedro. E depois posso continuar por aí fora. Por exemplo, pessoa 1 ponto idade, pessoa 1 ponto origem, vamos dizer que a idade são 22 e a origem é Ilhavo, e finalmente a pessoa 1 ponto no MEC. Ok? Portanto, qual é a grande vantagem disto? É que eu consigo depois ter aqui a pessoa 1 desta forma. Olha uma estrutura com os campos. Nome é o Pedro. Idade 22, origem ilha e número iconográfico é aquele. Eu gosto muito mais desta forma de representar a informação. Se bem que aqui ainda temos uma limitação que é, então e se eu agora quiser para a pessoa 2? Não vou estar a criar agora uma variável chamada pessoa 2. Porquê? Porque senão o que é que me vai acontecer? Vou voltar ao problema inicial das variáveis soltas e tenho uma variável, uma estrutura por pessoa. Não pode ser. Portanto, na verdade, eu não quero usar estruturas. Eu quero usar aquilo que se chama um array de estrutura, um array of structures. Portanto, eu vou usar um vetor de estruturas. Como é que se faz isso? Faz-se assim. Olha, isto é a pessoa na posição 1. A pessoa na posição 2. Eu assim já consigo fazer um array de estruturas e fico com a informação toda muito bem organizada. Deixem-me só fazer aqui mais uma pessoa. Portanto, vamos dizer que aqui este é o João, tem 25, é de Aveiro e tem outro número. E aqui temos a Joana, tem 29, é de Gafanha e tem outro número, só para ser diferente. Então, se eu agora correr isto, eu tenho aqui a minha estrutura pessoa, que tem que ser o 3, obviamente. 3, 3, 3, 3. Se eu correr isto, então eu tenho aqui o pessoa, que é uma estrutura, um array de estruturas com os seguintes campos. Portanto, se eu quero saber, por exemplo, o nome da terceira pessoa, eu escrevo pessoa 3, ponto, nome. E ele diz-me que é Joana. Se eu quiser saber, por exemplo, de onde é que vem a segunda pessoa, eu escrevo pessoa 2, ponto, origem. Aveiro. Ok? Então, dito isto, eu vou fazer aqui o ciclo for para voltar a imprimir as coisas usando as estruturas. Portanto, como é que eu agora uso as estruturas? Olha, ponto número 1. Eu vou ter que perceber, agora já não vou usar o data, vou usar o pessoa. Portanto, como é que eu descubro o size de pessoa? Ora, o size de pessoa dá 1,3. Obviamente que o que eu quero é o size de pessoa, 0,2. Portanto, o size de pessoa vem para aqui para me dizer até quanto é que vai o I. Depois, a idade. Como é que eu vou buscar a idade? Ora, eu agora já não tenho que decorar em que posição é que está a idade. Aqui a idade estava na primeira linha. Aqui estava na primeira posição do índice, não sei o quê, do cell array. Não, aqui é só dizer assim. A pessoa, por exemplo, 2, tem uma idade 5. Portanto, se eu aqui quero a idade da iésima pessoa, é só escrever pessoa e, ponto, idade. Ok? Por isso é que eu gosto das estruturas, fica muito mais fácil de programar a seguir. E aqui a pessoa i, ponto, nome, MEC. E aqui a pessoa i, ponto, nome. E aqui a pessoa i, ponto, origem. Ok? Portanto, assim a coisa fica muito mais simples. Esta aula era sobretudo para vos mostrar que eu posso representar a informação de formas, de 1001 formas diferentes. Portanto, isto depende da vontade do freguês. Há formas que são adequadas, há umas que são muito boas e há outras que não dão o mesmo jeitinho nenhum.
E, portanto, escolher a melhor forma de representar a informação é, se calhar, dos primeiros passos de começar a programar, fazer um programa. E vocês vão ter que fazer isso nos próximos... para o desafio, não é? Eu vou-vos deixar um exercício para casa, malta. Eu hoje tenho que sair às 40, 45, tenho que ir buscar os meus miúdos, peço desculpa, não tinha ninguém que os fosse buscar. Vou ter que sair 15 minutos mais cedo ou 20 mais cedo. Mas deixo-vos um trabalho de casa, que é este aqui. Exercício 1.4. Então, ele está no e-learning, vocês não precisam decorar daqui, mas eu vou só mostrar aqui o que é que se pretende. Portanto, eu queria criar um programa que vai analisar a estrutura de dados e perceber qual é a pessoa que tem o número mecanográfico menor. E depois imprimir o nome e a origem dessa pessoa. Portanto, o programa deve olhar para uma estrutura de dados, em estruturas, sim, como eu fiz aqui, e deve dizer assim, ok, para estes dados, a pessoa que tem o número mecanográfico menor é o João, que vem de Lisboa. Qualquer coisa do género. Okay? Portanto, isto fica para o vosso trabalho de casa. Entretanto, ainda temos mais 5 minutos. Se vocês precisarem de ajuda, digam-me. E podem já tentar fazer o exercício 1.4 também. Estão muito calados. Acho que é depois do almoço, não vamos fazer mais de hoje. Vou ir aqui atrás. O que eu vou fazer também é pôr este vídeo online. Se vocês quiserem, depois de ver a aula, eu ponho o vídeo online e vocês têm a aula para voltar a seguir. E, malta, eu depois, então, eu vou daqui a 3 minutinhos sair, porque eu tenho que ir buscar, porque às 4 já não está lá ninguém com eles, e preciso sair às 45. E depois vou pôr o vídeo na net, e qualquer coisa também, e vou pôr alguém lá no
Se matar. Vai ter que matar o baixo. Agora você tem que qualquer que está no estudo, você quer e vai ter casa do governo. Tem que estar no mercado. Ah, é isso que eu quero. Agora se for um exercício de documentos, é uma das tarefas. Agora, se for documentos, vai lá. Mas depois, o que é que se ganha? Não, depois matar o peixe. Você está vendo? Tem que matar. Vamos cumprir para ela. Tem que matar o peixe. E agora, no segundo do livro, não. Você não tem documentos que estão dentro da base, que podem matar. Agora, não é estes todos. Depois eu nem penso. Se são liberados, melhor. Não vejo jogar com a gente. Não. E agora o que é? Agora a gente vai para mais. Este e vamos lá. Então, e agora com o MATLAB, Amanda, você tem que fazer o seguinte, tem que... Espera lá.